Boa noite, Jesus Expresso. Mais uma noite se expressando ao seu coração, ao seu entendimento, na palavra viva que transforma, que cura, que liberta, que opera sinais, prodígios e maravilhas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos, reunidos no Teu nome. Porque a Tua palavra diz, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, por isso, Senhor, nós estamos aqui, buscando a Tua face, buscando o Teu reino, buscando a Tua glória, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos aprender mais de Ti. Queremos conhecer mais os Teus propósitos, conhecer mais os mistérios da Tua palavra, a revelação da Tua palavra, para que possamos viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Vamos começar com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós hoje acordamos e recebemos de Ti, Senhor, toda a sorte de bênção que já foi preparada para nós enquanto dormíamos. Eu quero Te agradecer também, Senhor, por o livramento, o socorro, o carinho, o cuidado que Tu tens para comigo e também com aqueles que estão sofrendo esse ataque, desse vírus chamado Covid-19. Mas nós estamos blindados pelo Senhor. Nós estamos guardados pela mão, pela destra forte e fiel do Senhor, nos livrando de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha, de toda a intenção das trevas. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Teu nome, porque Tu és fiel à Tua palavra. Senhor, quando Tu nos fala que acampa os Teus anjos ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Amém? Bom, você que está ligado hoje nessa palavra, você que está antenado agora neste culto, nesta palavra, eu gostaria que você compartilhasse também com seus amigos, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega de trabalho, você que está semeando a palavra também, plantando a boa palavra no coração daqueles que precisam. É hora de você semear também no coração e passar e compartilhar essa palavra, para que essa palavra possa produzir transformação, possa produzir o melhor que Deus tem preparado para nós, no nome santo de Jesus. Então nós vamos ler uma passagem muito importante e interessante que nós aprendemos, que Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, desde jovem, e ele não se contaminou. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele o levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei,
e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei, servindo ao rei. E entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. E Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, crendo, Senhor, que não há Deus como Tu, que nós só queremos um Deus na nossa vida, o verdadeiro Deus, o único Deus. Senhor, não queremos nos contaminar também com os manjares da Babilônia, com as iguarias da Babilônia, com tudo aquilo que a Babilônia tem oferecido para cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos separou para viver o melhor que Ele preparou para nós, para o servi-lo em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, o coração de cada um. Que o Espírito Santo, que nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, venha falar ao nosso coração. Venha trazer entendimento, venha trazer fé, confiança, determinação, para sabermos quem nós somos para Deus e quem é Deus para nós. Porque Deus nos escolheu, porque Deus nos separou para andarmos com Ele e fazer a sua vontade. E vivemos semeando a palavra, fazendo a obra de Deus para ver o poder de Deus operar rica e abundantemente. Amém. Amém, diga amém. Bom, essa é uma passagem muito interessante, porque um rei entrou em Judá e saqueou a cidade, sitiou a cidade e levou tudo que tinha de melhor para a sua terra. E esse rei, Nabucodonosor, ele tinha um propósito de levar tudo de melhor para a Babilônia, porque a Babilônia era na época um lugar próspero, um lugar muito rico, aonde o rei edificou uma cidade. Ele ficou uma cidade muito próspera, ele tinha domínio, ele tinha poder de exércitos, e ele conquistava reinos, e todo o reino que ele conquistava, o que tinha de melhor, ele levava. Bom, a lição de hoje retrata, do que nós estamos lendo, retrata a história de 4 jovens judeus. 4 jovens judeus. Esses jovens foram levados cativos para a Babilônia, e esses 4 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e a pessoa de Daniel é quem tem maior ênfase nessa narrativa, porque ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de fazer andar na bênção. Ele tomou a decisão de ser abençoado. Ele escolheu o caminho da bênção, não o caminho da maldição. Ele escolheu o caminho da verdade, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu a servir a só um Deus, ao Deus vivo, ao Deus presente, ao Deus verdadeiro, ao Deus real, ao Deus que nós servimos, eu e você servimos, ao Deus do impossível, invisível, mas real. E esses 4 jovens determinaram em seu coração, colocaram em seu coração a sua fidelidade a Deus, a sua integridade moral, são demonstrados em meio a uma cultura pagã, numa terra estranha, numa terra onde eles foram levados cativos, numa terra onde esse povo servia a outros deuses, a falsos deuses, a deuses de pau, de pedra, de ferro, de barro, de ouro,
que não eram verdadeiros deuses, eram deuses feitos por mãos de homens. Mas Daniel e seus amigos, eles resolveram a não se contaminar, resolveram permanecer fiéis a Deus, resolveram permanecer servindo ao único verdadeiro Deus, dentro da Babilônia, como cativos, como escravos, que foram para a Babilônia para serem educados, para se alimentar conforme o povo da Babilônia, os costumes da Babilônia, mas eles não se contaminaram. Eles escolheram continuar limpos, continuar puros, continuar servindo a um Deus que é o Deus verdadeiro. E aí, ele propôs ao chefe dos eunucos, tomava conta desse pessoal, e falou, olha só, Aspenaz, nós não queremos comer a comida do rei, nós não queremos beber o vinho do rei, nós não queremos a cocaína da Babilônia, a maconha da Babilônia, o álcool, a cerveja da Babilônia. Nós não queremos nada da Babilônia, nós estamos aqui porque fomos trazidos. Você pode estar num lugar, mas se você determinar no seu coração de não se contaminar, você vai permanecer fiel, porque Deus vai te ajudar. É a mesma coisa quando você é convidado a um aniversário, a um casamento, a uma celebração, a um evento, em que você vai encontrar de tudo. Porque ali vai ter pessoas, um aniversário, num casamento, ou num evento social, numa firma, do trabalho, onde ali as pessoas que cultuam a vários deuses, e alguns nem têm Deus na sua vida, alguns nem confessam ou professam uma religião, ou alguns professam outras religiões que pode tudo, pode todas as coisas, e pode fazer acontecer e não vai ter consequência nenhuma. Mas você que conhece Deus, você que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você que conhece a palavra de Deus, o caminho que Deus preparou para você, como Deus quer você andando com Ele, em espírito, em verdade, fazendo somente a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, não a vontade da carne. É essa maneira que Deus quer de cada um de nós. Nós podemos ir a qualquer lugar, até onde somos convidados, que não é um lugar evangélico, que não é um lugar onde Deus é cultuado. E aí o que acontece? As bandejas vão ser oferecidas. As bandejas vão aparecer diante de você. Várias bandejas. A prostituição, o adultério, álcool, maconha, cocaína, vários tipos de bandejas vão ser oferecidas. Mas quando você coloca no seu coração de servir somente a Deus, ao único verdadeiro Deus que existe, e você coloca esse propósito no seu coração com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu amor, você vai vencer. Você vai vencer essas tentações que vão se apresentar diante de você. A mesma coisa no seu trabalho. A mesma coisa na sua vizinhança. A mesma coisa dentro da sua própria família. Que às vezes zombam, caçoam e até tentam ridicularizar por você ser crente, que você não pode beber, porque você não pode fumar, que você não pode cheirar, que você não pode se prostituir, que você não pode isso, não pode aquilo, porque você é crente. Nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me é lícito. Eu sei que tem coisas que não vão me agradar e não vão agradar a Deus.
Vão agradar aquele que de repente te ofereceu um copo de cerveja, um copo de uísque, uma carreira de cocaína, um baseado. Eu sei muito bem. Vou oferecer, mas vai me agradar? Vai agradar o meu Deus? Vai deixar o meu Deus contente? Vai me deixar contente depois de acontecer aquilo que não tinha que acontecer? Aí vem o remorso, o arrependimento. Como muitos falam, pequei, caí. Não fui suficientemente forte para resistir às tentações, seja um namoro, seja uma traição, seja um adultério, seja qualquer coisa que vai de encontro àquilo que a palavra diz para você não fazer. Aquilo que Deus falou, te ensinou, te mostrou, te ministrou, que o salário do pecado é a morte. Que nós não devemos andar em pecado, não devemos andar transgredindo a palavra de Deus, porque pecado é transgredir a palavra de Deus, errar o alvo, se desviar da palavra, andar conforme o curso do mundo, andar conforme a vontade da carne, os prazeres da carne, os deleites da carne. E quando nós começamos a entender isso, as consequências da desobediência e as consequências da obediência, nós não queremos mais errar, nem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Vamos querer andar todos os dias a passos firmes, retos, sobre a rocha da palavra. Essa palavra viva, a palavra que transforma, que liberta, que cura, que salva e que opera em tudo e em todos, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esses meninos aqui, esses rapazes, colocaram no coração de, olha só, nós vamos para a Babilônia, mas nós vamos permanecer na Babilônia fiéis ao nosso Deus. Não vamos nos desviar daquilo que nós aprendemos. Daniel, desde jovem, assim como seus amigos, desde jovem, eles já andavam com Deus, já conheciam a Deus, já tinham intimidade com Deus. E isso já estava no coração de cada um deles. Quando nós temos no nosso coração um altar levantado para Deus, um altar edificado para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser somente de Deus, e não a outro Deus, ao Deus do mundo, ao Deus dos prazeres, ao Deus do dinheiro, ao mamão, ao Deus da prostituição, às pombagiras e outros mais por aí, nós não nos desviamos mais. Quando existe um altar, e esse altar que é levantado dentro do nosso coração, ele é honrado. Honrado, honrando a Deus, Deus também nos honra. Eu honro, diz a palavra, eu honro aqueles que me honram. Se você quer ser honrado por Deus, comece a honrar a Deus. Comece a viver conforme a vontade de Deus. Em tudo na sua vida. Essa é a vontade de Deus. É assim que Deus quer te ver andando, caminhando, rompendo, conquistando, tendo fé, confiança, fiel à palavra, buscando em espírito e em verdade, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Deus quer abençoar cada um de nós. Deus quer fazer de nós mais que vencedores, porque assim diz a palavra. Mas por que muitas pessoas são derrotadas, são destruídas, são mortas, roubadas? Porque andam se desviando da palavra de Deus. Não se atentam para os preceitos, conceitos, juízos da palavra de Deus, que norteiam a nossa vida conforme o caminho que Deus preparou para cada um de nós. Sobremodo excelente. E Ele, mesmo nós sendo pecadores, mesmo não merecendo, Ele nos chama ao arrependimento.
Ele nos chama ao arrependimento para confessarmos os nossos pecados e endireitarmos os caminhos tortuosos que nós vivemos para andarmos com Ele. Começar de novo, do zero. Se arrepender dos pecados e começar a andar em novidade de vida. Ter até um novo nascimento para viver uma nova vida. Quantos querem viver uma nova vida? Já estão cansados da velha vida que estão vivendo. A velha criatura que já não aguenta mais, já está cansado de perder, ser derrotado, envergonhado, oprimido, desiludido, enganado. Quantos estão vivendo isso? Quantos estão pedindo, se existe um outro tipo de vida, esse eu quero. Se existe uma outra maneira de viver sem ser esse sofrimento, essa angústia, essa derrota, essa opressão que eu vivo, eu quero essa vida para mim. Então eu quero te falar uma coisa. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem poder e autoridade para transformar toda a maldição da sua vida em bênção. Toda a sua história do passado, Ele quer apagar toda a sua história. Ele fala assim, olha, eu quero apagar todo o seu passado. Quero começar com você do zero. E esse é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por você, por mim, por nós, para nos libertar de todo o jugo das trevas, do engano, da mentira, da cegueira, das correntes, das amarras, para andarmos com Ele. Andar com Jesus, assim como Ele chamou os 12 discípulos, assim como Ele chamou aqueles 12 homens, não conheciam Jesus, ninguém sabia que era Jesus, mas havia uma promessa que o Messias viria. Eles sabiam que alguma coisa poderia acontecer na vinda do Messias, e a vinda do Messias chegou para eles, assim também como a vinda do Messias chegou para você, para mim, para nós. Chegou para nós essa vinda do Messias e hoje nós o conhecemos. Nós andamos com Ele, assim como os discípulos andavam. Nós andamos com Ele, caminhamos com Ele, recebemos dele virtudes, recebemos conhecimento, entendimento, poder e autoridade para vivermos fazendo a sua obra. Glória a Deus. Esses rapazes aqui, eles estavam na Babilônia. Mas nem por isso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não mudaram o seu estilo de vida. Não mudaram o seu Deus. Mudaram o nome deles. Mas eles não mudaram por dentro. Mudaram até a roupa deles, o traje, as vestimentas deles. Mas por dentro, a essência ainda era do Deus que eles serviam. E eles honravam a Deus. Honravam a Deus. Andavam nos preceitos, os ensinamentos que eles já tinham recebido lá na terra deles, da onde eles foram arrancados para serem escravos. Escravo de elite, né? Porque estava servindo no palácio, tendo o melhor ensinamento, conhecendo a língua dos caldeus, conhecendo as maneiras de viver, mas não se contaminaram. Por isso eles fizeram diferença aonde eles estavam na Babilônia. Você também pode fazer diferença na Babilônia que você vive, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, aonde você estiver, seja qual Babilônia em que você estiver, você é sal da terra, você é luz também para iluminar, você também é pão para alimentar pela palavra de Deus. Então esses rapazes aqui permaneceram firmes. E o chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele concordou
concordou em fazer a vontade no pedido que Daniel fez a ele. Olha, nós não queremos comer nada da Babilônia. Nós não queremos essas iguarias do rei. Nós queremos só aquilo que eu estou acostumado a comer. Arroz, feijão, farinha. Em outras palavras, né? Aquilo que era normal de comer sem se contaminar. Então eles permaneceram firmes, fiéis a Deus, por isso foram honrados por Deus. Daniel um dia foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi parar na fornalha. E nenhum mal aconteceu a eles. Por quê? Por quê? Porque eles honravam a Deus. E por honrarem a Deus, Deus o livrava das ciladas, das armadilhas do mundo, da Babilônia, dos inimigos, daqueles que queriam roubar, matar e destruir a vida de cada um deles, porque eles causavam inveja. Daniel causava inveja porque era um homem de oração. Daniel causava inveja aos sátrapas, aos presidentes que também eram como eles. E por ele sobressair, ser mais inteligente, mais culto, dominar mais situações, porque a sabedoria de Deus estava nele, ele era invejado. E por isso armaram ciladas, armadilhas, para que ele caísse e fosse destruído. Mas Deus era com Daniel. Assim como quando você é fiel a Deus, Deus também é contigo. Podem armar qualquer cilada contra você. Podem armar qualquer armadilha contra você. Mas quem vai cair nessa armadilha, nessas armadilhas, vai ser aquele que armou a armadilha para você. Porque o seu Deus, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus real, vai te honrar. Vai te honrar. Não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego, que armaram para eles, para que eles se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor. E alguns dos inimigos falaram, olha, ele tem 3 meninos ali, 3 rapazes ali, que não se curvaram, não se dobraram, não se prostraram diante da tua estátua, Nabucodonosor. E o decreto é, quem não se curvar vai para a fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, olha só, ó rei, vive, ó rei. Se Deus quiser, nós vamos morrer. Mas se Deus não quiser, nós não vamos morrer. Nós vamos para a fornalha. Mas nós não vamos nos curvar à Babilônia. Nós não vamos ceder aos caprichos da Babilônia. Nós não vamos servir a outro Deus. Nós vamos permanecer servindo ao Deus vivo de Israel. Permaneça, meu irmão, firme. Mesmo na pressão, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo na escassez, mesmo na dor, mesmo na vergonha, mesmo com acusações, condenações injustas contra você, permaneça firme, firme, reto, inabalável, na presença de Deus, honrando a Deus, porque a vitória virá e Deus vai te honrar. Os que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Preste bem atenção. Os que confiam, que são fiéis a Deus, tementes a Deus, nunca serão envergonhados. Envergonhados e confundidos serão aqueles que vos perseguem. Amém? Deu para entender? Então, eles adotaram uma postura moral, de caráter e ética, de fé cristã, que não mudou o interior deles. Não mudou a atitude, não mudou os pensamentos, não mudou o estilo de vida. Eles permaneceram fiéis a Deus. Que é igual a mim, pastor. Eu também sou assim.
pelo menos profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. A situação moral e política de Judá, após a deposição do seu irmão Joacás, lá em 1 Daniel 1, ascendeu no trono Judá um outro, e lá em 2 Reis, segundo livro de Reis 23, 34, segundo livro de Reis 23, 34, fala sobre isso. 23, 34, diz assim, 34. O faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Joaquim, porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Então, essa história já vem lá de trás, aonde influências políticas da época marcaram a presença do Deus vivo na vida desses homens que não se deixaram contaminar. Perversidade e rebeliões contra Deus fizeram parte dos antecedentes da história do rei de Judá. No ano de 6006 a.C., Nabucodonosor invadiu e dominou a cidade de Jerusalém, levando para a Babilônia os tesouros do templo, mas as pretensões de Nabucodonosor não eram somente o cunho material, ele não queria só as coisas materiais, e sim igualmente as culturais. Ele também queria levar a cultura, para você ver como era cobiçado o povo de Deus, não só nas coisas materiais que Deus tinha dado ao seu povo, mas também a cultura, a essência de Deus que estava neles. Tanto é que Nabucodonosor queria também levar a cultura de Judá para a Babilônia. A cultura era importante também para transformar a Babilônia, porque ele sabia que a cultura que existia em Israel, em Judá, em Jerusalém, era uma cultura diferente, melhor do que a deles. Pois ele levou os nobres da casa real, versados em conhecimento, dentro dos quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A situação espiritual de Judá, depois da grande reforma política e religiosa em Judá, promovida pelo rei Josias, os filhos destes se desviaram de Deus. Quer dizer, os filhos do rei Josias se desviaram do propósito de Deus, do caminho de Deus. Os sacerdotes, a casa real e todo o povo pervertido